Botafogo Verdade. Aqui ninguém conta história. Galera, esse é o pós-jogo de Avaí 1, Botafogo 2. De virada. Acabou agora há pouco no estádio da Ressacada. Botafogo chegou aos 40 pontos e se aproxima do primeiro objetivo, né? De não ser rebaixado esse ano. O jogo começou bem movimentado ali na Ressacada, né? Com 1 minuto, o Botafogo, através do Jefinho, que depois de uma tabela, recebeu na frente, avançou e chutou de perna direita à esquerda do goleiro Vladimir, né? Parecia que o Botafogo ia, até esse momento, dominar o jogo com tranquilidade. Essa era a impressão. Mas nem tudo são flores. Aos 7 minutos do primeiro tempo, o Júnior Santos foi marcar o jogador do Avaí dentro da área e ele deu um carrinho. A bola acabou resvalando na mão dele. O jogo continuou, porém, houve o chamado do VAR, né? O juiz foi até o vídeo e pôde constatar, na opinião dele, o pênalti. O jogador do Botafogo estava com o braço aberto e ele resolveu marcar o pênalti. E aos 10 minutos, o Bissoli, né? O jogador Bissoli, lá o centroavante do Avaí, fez a cobrança com muita tranquilidade no alto, deslocando o gatito. E, portanto, aos 10 minutos, o Avaí abriu o marcador, né? Até então, o jogo ficou mais interessante para o Avaí, que passou a tentar administrar o resultado, né, que havia conquistado até aquele momento. Aos 19, o Jefinho faz uma finalização fraca para a defesa do goleiro Vladimir, que não teve dificuldade. Aos 21, o Botafogo avançou pela esquerda com o Marçal, houve um cruzamento, o Eduardo ganhou de cabeça, mas cabeceou a bola muito alto e acabou passando por cima sem grande perigo. Aos 45 minutos do primeiro tempo, o Júnior Santos entrou sozinho e deu um chute forte, marcando o gol. Porém, ele já estava em posição de impedimento, foi assinalado pela arbitragem de campo, né, e confirmada depois pelas linhas ali do VAR. Correto? Aos 48, o Tiquinho tocou a bola para o Júnior Santos, que caiu, não dominou a bola. Olha, o primeiro tempo do Júnior Santos foi para ele esquecer. Foi muito mal no primeiro tempo. Tanto foi mal que logo no intervalo, na volta para o segundo tempo, o Júnior Santos saiu para a entrada do Vitor Sá, né? E o Gabriel Pires também saiu no intervalo para a entrada, no caso, do Jacob Montes, né? Fazendo sua estreia no Botafogo, o jogador de origem americana. Tá certo? E parece que a bronca no vestiário surtiu um certo efeito, porque os jogadores do Botafogo voltaram mais vibrantes e atuando com muito mais intensidade no início do segundo tempo. E logo aos 3 minutos, houve uma falta pela esquerda. O Marçal cruzou muito bem e a bola foi na cabeça de quem? Vitor Cuesta, que só deslocou o goleiro Vladimir. A bola foi morrer no ângulo esquerdo, né? O Cuesta antecipou ali, cabeceando no ângulo esquerdo do goleiro Vladimir. O Botafogo, àquela altura, conseguia o empate, né? Aos 10, o Marçal cobrou uma falta mais centralizada e o goleiro
goleiro Vladimir espalmou para escanteio. Esse primeiro escanteio originou um segundo escanteio. Nesse segundo escanteio, aos 11 minutos, houve um bate-rebate. O Cuesta cabeceou, a zaga rebateu e ela sobrou exatamente para quem? Tiquinho Soares. Deu um voleio fortíssimo. A bola morreu no alto do gol do Vladimir, que naquela altura nada poderia fazer senão lastimar o gol levado. E ali era a virada do Botafogo, né? O Botafogo já fazia por merecer o resultado àquela altura. Aos 14, uma bola cruzada na área do Botafogo, o Rafael cortou, né, de forma providencial num carrinho, e o Cuesta ali saiu jogando com tranquilidade. Aos 18, o Eduardo entrou sozinho pelo meio e deu um belo passe para o Jefinho na cara do gol. E o que o Jefinho fez? Imaginem os senhores, chutou por cima, deu uma bomba por cima do gol, perdendo ali o que seria o 3-1. Daria muita tranquilidade para nós, botafoguenses, naquela altura do jogo. Aos 26, o Jefinho, não satisfeito em perder um gol, perdeu o segundo. Ele entrou cara a cara e o goleiro defendeu. Na sobra, outros dois jogadores do Botafogo não conseguiram concluir em gol. E a bola acabou sobrando para o goleiro. E dos 30 em diante, o Botafogo só fez uma coisa durante todo o tempo: administrar o jogo. Até que aos 50 minutos terminou o jogo e o Botafogo saiu com a vitória, né? Vou tentar aqui analisar agora cada jogador individualmente, né? O Gatito, na minha opinião, foi um mero espectador. Nota 6 para o Gatito, porque ele praticamente não fez defesa, não foi acionado. A única vez que ele foi acionado foi o gol do Avaí, porque o cara cobrou de uma forma indefensável, né? O Rafael no primeiro tempo teve muita dificuldade na marcação, tá certo? Não se ouve bem no apoio no primeiro tempo, praticamente ele não foi à linha de fundo, não fez cruzamentos, errou passes ali na intermediária ofensiva. Então eu vou dar para o Rafael uma nota 5,5, tá certo? Adrielson foi bem nos embates, né? Tirou muita bola ali pelo alto, teve bolas ali na área do Botafogo que ele tirou providenciais. Eu diria que Adrielson, uma nota 7, foi bem. O Cuesta também foi bem, rebatendo bem as jogadas, sendo duro, foi na frente, fez o gol, né? Vou dar também um 7 para o bravo Cuesta, né? Marçal foi muito bem no jogo na marcação, sempre fechando bem o setor dele, né? Ele é um jogador que é muito seguro na marcação, sendo que ele deu praticamente 2 assistências, porque ele bateu uma falta e um escanteio de forma brilhante. Então o Marçal vai tirar uma nota 8, né? Marçal nota 8. Tietê, no primeiro tempo não foi tão bem não, no segundo ele se recuperou, foi um pouco melhor. Melhorou um pouco a intensidade, a dinâmica dele na marcação, né? Ele houve ali mais atenção nas bolas, né? Nas divididas. Então eu vou dar uma nota 6,5 para o Tietê. Nota pro rapaz que saiu, como é o nome dele? Esqueci o nome do rapaz. Gabriel Pires. Gabriel Pires foi esforçado no primeiro tempo, mas ele não foi bem. Ele já vinha tido uma atuação muito ruim contra o Palmeiras e ele não foi bem nesse jogo. Então
o Gabriel Pires, eu vou dar uma nota 5. Gabriel Pires leva um 5. Tá certo? Eduardo. Eduardo foi um dos melhores em campo. Eduardo ajudou a defender, marcou, foi na frente, deu passe decisivo para gol. Só que o Jefinho infelizmente perdeu. Mas ele jogou uma partida ali taticamente muito boa. Eu vou dar uma nota 7,5 pro Eduardo. Foi um dos melhores em campo junto com o Marçal. Para mim, os dois melhores em campo. Pela direita, né, no primeiro tempo, atuou o Júnior Santos, né? Olha, Júnior Santos, uma nota 3. Cometeu pênalti. Na frente, errou tudo que tentou. Ele foi, sem sombra de dúvida, foi o pior jogador do Botafogo em campo. Júnior Santos. É considerado aí a baranga do jogo. Foi o pior, tá certo? Vou logo fazer o Vitor Sá, que entrou no lugar do Júnior Santos. O Vitor Sá, ele cumpriu bem o papel tático ali, defendeu. Ele vai levar uma nota 6,5. Acredito que seja justa aí para o Vitor Sá. Jacob Montes, né? Jacob Montes teve uma atuação razoável. É um jogador que ainda está se adaptando, né? Tem alguma dificuldade ali de posicionamento, ainda encontrar o seu melhor posicionamento em campo ali com relação ao meio-campo do Botafogo. É um jogador que não vinha entrando, né? Então eu vou dar para ele uma nota 6. Uma nota 6 para o Jacob Montes, tá certo? Tiquinho Soares, nota 7. Tiquinho Soares, nota 7. Fez o gol, né? Ali fez um bom pivô em algumas jogadas. Saiu por cansaço, né? Então, nota 7 para o nosso bravo Tiquinho Soares. Pelo lado esquerdo, Jefinho. O Jefinho, ele fez uma boa partida, né? Ele cria ali movimentações, ele dribla, mas ele na finalização ele pecou. Então eu vou deixar o Jefinho com uma nota 6,5 hoje. Ele poderia tirar mais. Se ele faz os 2 gols, ele tira um 8 e fica entre os melhores da partida. Mas infelizmente ele na finalização ele pecou e ele é um atacante. Então ele deveria primar por fazer os gols, tá certo? Mas é um jogador jovem, ainda pode melhorar esse quesito. Falta eu falar de quem? Agora falta dos que entraram no segundo tempo, né? Saiu o Tiquinho, entrou o Matheus Nascimento, né? O Matheus Nascimento, vou falar dele, ele não foi bem não. Ele parece que a bola queima no pé dele, parece que ele tem uma dificuldade na parte técnica. Eu não sei o que está acontecendo com o Matheus Nascimento. Ele tem muita dificuldade quando entra nos jogos do Botafogo. Ele não vem atuando com assiduidade, ele entra pouco. Mas os jogos que ele entra, ele pouco demonstra, né? E esse foi mais um. Ele realmente é um jogador jovem, promissor, né? Mas que tem muita dificuldade hoje, analisando na parte técnica, na parte tática, na parte dos embates físicos, ele praticamente não ganha nenhum. Então, assim, é um jogador que não vem demonstrando aquilo que se pensa dele. Eu acho que o Botafogo tem que fazer um trabalho melhor nesse jogador para ver se ele revela tudo aquilo que ele apresentou nas divisões de base. Tá certo? E esse é o meu pensamento em relação a Matheus Nascimento. Bom, os outros que entraram, entrou também o Diogo Barbosa, né? Entrou o Felipe Sampaio, né? Foram as outras substituições, né? Muito pouco tempo para eles jogarem, né? Entraram para segurar o resultado, entraram para fazer o tempo correr. Então esses jogadores eu não vou analisá-los, porque
não tiveram condição de serem analisados pelo pouco tempo em campo, tá certo? O Luiz Castro, olha, Luiz Castro ele tentou uma escalação nova com relação à lateral direita. O Rafael não vinha sendo aproveitado, né? E hoje ele jogou ali pela direita. No primeiro tempo ele não foi tão bem, no segundo ele ficou mais compondo ali a linha, né? Ele não se arriscou muito ao ataque, então ele ficou mais preso à marcação e ele melhorou um pouco a intensidade, né? Do futebol dele no segundo tempo, ele ficou ali mais ajudando a defesa, tá certo? Então surtiu algum efeito no segundo tempo a substituição, no primeiro nem tanto. O Luiz Castro ele ganha um jogo em 2 bolas paradas. Uma falta lateral, que a bola foi muito bem cruzada, né? Uma jogada já característica do Botafogo, né? Esse cruzamento para o Cuesta, né? Entrar ali e fazer o desvio, ele cabeceia bem, então foi uma jogada que foi bem executada. E o outro gol do Tiquinho Soares foi também uma bola cruzada, que o Cuesta tentou fazer o gol, mas acabou havendo uma rebatida e o Tiquinho, na sequência, marcou, né? Então 2 gols de bola parada. Isso me preocupa e vou explicar por quê. O Botafogo tem muita dificuldade para criar. Muita dificuldade. Quando cria, não marca. Que foi o caso das jogadas com o Jefinho, né? Então, assim, hoje a bola parada funcionou, mas será que ela sempre vai funcionar? Eu vejo o Botafogo com muitas dificuldades ofensivas, principalmente ali na construção, do meio campo para frente. E eu vejo isso com muita tristeza e lamentação, porque eu não gosto do trabalho ofensivo do Botafogo. Eu acho que o Botafogo tem muita dificuldade, o treinador do Botafogo tem muita dificuldade de compreender essa parte de construção de jogadas. Esses movimentos sincronizados do passe, né, com a movimentação que coloque o companheiro em condições de marcar. Aquela construção vindo desde o meio de campo até chegar na área do adversário, né? E eu não vejo no Botafogo um bom poder de penetração, um bom poder de concluir as jogadas, né? O Botafogo tem essa dificuldade, né? Eu acho que o Luiz Castro não vem fazendo um trabalho a contento, na minha opinião, isso é uma opinião minha. Mas Botafogo, pelos pontos que já conseguiu, vai terminar o campeonato de forma tranquila, né? Pelo menos em relação ao rebaixamento. Agora, voos maiores, pode até ser que consiga alguma coisa, mas eu acredito que fique com a vaga na Sul-Americana. Essa é a minha opinião. Pode conseguir mais? Pode, porque não está tão afastado assim, né? Ele está em nona colocação, ele precisaria ganhar uma posição. É impossível? Não. Mas o Botafogo não vem demonstrando uma constância, né? Perde uma, ganha outra, aí vai lá, empata. Né? Ele vem melhorando assim os resultados, mas o futebol em si não tem sido isso tudo, né? A gente sabe que hoje o time do Avaí é um time candidato ao rebaixamento. Então o Botafogo não fez mais do que a obrigação dele virar um jogo, né? Com todo respeito à equipe do Avaí, mas o Botafogo hoje, até pelo investimento, ele tem que jogar com o Avaí em qualquer lugar do Brasil e do mundo e resolver o jogo, né? Ele resolveu, mas poderia ter sido de uma forma mais tranquila. Tá certo? Então esse é o pós-jogo nosso, tá, pessoal? Eu peço que vocês se inscrevam aí no canal, deixar o like, fortalecer, né? E vamos torcer pro Botafogo chegar o mais longe possível aí e que o Luiz Castro acerte e consiga
demonstrar uma melhor capacidade para nos levar a voos maiores. Fique com Deus, boa noite e vamos que vamos. Botafogo, verdade. Aqui ninguém conta história. Aqui é realidade.